Amigos internautas do Centro Espírita Caminho de Luz, estamos aqui para mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Estamos nesse período tratando das obras de Allan Kardec. Lembrando sempre que o nosso objetivo é tão somente motivar o estudo do Espiritismo e trazer a você algumas dicas de boas obras espíritas, obras que nós lemos, obras que nós consultamos e obras que nos ajudam com segurança a caminhar nos nossos passos que nós estamos tendo nesta nossa jornada terrestre. Hoje nós vamos tratar de uma obra muito interessante, uma obra pouco conhecida de Allan Kardec, mas uma obra bastante interessante. Nós fechamos no último programa o Pentateuco Kardeciano. Vimos então trabalhando sobre aquilo que se convencionou chamar de obras básicas de Allan Kardec. Ali nós tratamos do Livro dos Espíritos, comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, que formam o Pentateuco, a base, né? O sustentáculo, aquilo que é indispensável para que eu possa ter um pleno conhecimento do que é o Espiritismo. Mas hoje nós vamos falar de uma obra que foi publicada após o desencarne de Allan Kardec. Allan Kardec trabalhou no Espiritismo de 1854 a 1869. São 15 anos de uma fase integralmente dedicada ao Espiritismo. Nós podemos imaginar o valor da obra de Kardec pela quantidade de livros que ele publicou, pela quantidade de revistas que ele publicou, a Revue Spirit ou Revista Espírita, que nós vamos comentar em outro programa, a quantidade de produção intelectual que ele teve em 15 anos. Se considerarmos que o Livro dos Espíritos foi lançado a primeira edição em 1857, nós podemos dizer que até o seu desencarne, 12 anos, ele teve uma produção invejável. Uma produção numa época que não tinha computador e as impressoras, as impressões eram caras e difíceis no momento de dificuldade que passava o mundo. Então é uma obra muito valorosa quando nós vemos o tamanho dos volumes e o que ele teve que fazer para escrever à luz de lamparinas, né, de óleo, inalando aquele gás num ambiente frio, com lareira queimando lenha, numa situação muito adversa, muito diferente de nós, e trazendo um conteúdo de reflexões profundas. Qualquer texto escrito por Kardec chama atenção pela quantidade de ideias profundas que ele coloca e que nos traz a reflexão de uma forma sóbria, fluida, uma escrita, eu diria, leve, que nos chama à reflexão. Então, é importante nós entendermos isso, porque quando ele desencarna, fruto de um aneurisma, ele se debruça sobre a sua escrivaninha, no seu escritório, na sua casa em Paris, e quando encontra o seu corpo, ao lado dele havia uma pasta que Camille Flammarion, que era um companheiro seu, astrônomo, que escreve depois uma obra vetusta, Camille Flammarion, ele encontra essa pasta e uma série de textos não publicados escritos por Allan Kardec. Era bem da verdade reflexões pessoais de Kardec. Ele já tinha publicado todas as obras, ele vinha fazendo a Revista Espírita, que tinha sua publicação periódica, mas não era só ele que escrevia na revista, tinha outros articulistas, e ele então, era aquele momento em que ele sentava na escrivania e ele dava asa à sua imaginação, às suas reflexões, e que as colocava no papel. E aí, Camille Flammarion, que no túmulo de Allan Kardec, o discurso dele está nesta obra, que no túmulo de Allan Kardec, no momento da inumação do seu corpo,
ele faz um discurso histórico falando sobre Kardec, que ele define numa frase: ele era o bom senso encarnado. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez há muitos anos, eu não costumo dizer quantos anos, as pessoas começam a fazer conta de quantos anos eu tenho. Então eu não digo. Mas quando eu vi pela primeira vez, eu me lembrei, puxa vida, eu estou diante de algo muito valioso. Porque ele diz, era o bom senso encarnado, e realmente Kardec é o bom senso encarnado. Tudo o que ele escreve é de muito bom senso, é sensato, é lógico, é óbvio. Então eu comecei a admirar esse bom senso de Kardec. E fui ler Obras Póstumas. Que obra maravilhosa! Quanto texto diferente, quantas abordagens diferentes, quanta riqueza intelectual de Kardec, quanta modernidade de Kardec. Kardec é um espírito moderno, um espírito antenado com o seu tempo, além do seu tempo. Kardec era muito, a visão dele era muito ampliada, ele via longe, com profundidade, coisas que homens da sua época não viam. Ele ia muito além de nós, então ele fazia reflexões muito importantes e nos traz, né, nessas reflexões páginas generosas que nos ajudam a compreender o mundo de hoje. Na primeira parte desses textos, ele vai escrevendo reflexões que ele tinha sobre Deus, a natureza divina, mas não no aspecto científico, filosófico, moral, religioso, perguntas. E ele começa a responder as perguntas que ele tinha. E sai um texto mais leve para nós lermos. Ele estuda a natureza do Cristo. Quem que já pensou em estudar a natureza do Cristo? Né? As provas da natureza dele. Discute, né? Ele coloca a dupla na natureza de Jesus, o quanto a mediunidade dele era ampliada. Então ele adentra por questões importantes, ele reflete muito sobre a influência perniciosa das ideias materialistas sobre as artes em geral, porque ele traz a reflexão para nós sobre a influência dessas ideias materialistas, que ele já discutiu em O Céu e o Inferno, a influência sobre a juventude e sobre as artes. Porque a ideia materialista fala de um nada, fala de uma vida, uma pobreza. E isso leva o espírito a se jogar para aproveitar o máximo que pode esta vida, e ele se embrutece. Ao se embrutecer, ele perde a sintonia com o plano superior, com a sua essência, com a emoção, com a sutileza, com a possibilidade de um porvir cheio de vida, de uma grandeza mais adiante, do encontro com os seres amados. Ele perde, e isso é que dá emoção, sutileza numa ópera, numa área, numa sinfonia, no canto de um violino, ou na voz melodiosa de um poeta que escreve sobre a natureza, sobre a festa dos pássaros, sinfonia dos pássaros na manhã, sobre o sol, porque ele tem algo no amanhã. Então o poeta viaja nessa possibilidade. A voz canora dos cantores fala para nós, traz para nós melodias maravilhosas, porque ele canta a vida, a grandeza dela de um futuro, onde nós estaremos com os nossos, nos jardins, no Éden, seja lá o que for. Então ele traz essa influência sobre as artes. E ao invés de nós termos de volta as sinfonias, as áreas, as grandes canções, ou os músicos e os poemas, ou as peças teatrais que elevam o espírito, nós vamos vendo que a ideia materialista vai trazendo coisas sem graça, coisas que não têm sentido, coisas que não engrandecem o espírito, por isso ninguém dá bola, ninguém paga nem para ver, porque é obscuro e sem sentido, não fala ao espírito. E ele, nesse caminho, ele trabalha a teoria da beleza. Fala da importância da beleza, de nós vermos um design bonito, da arquitetura, de um quadro bem pintado, né? De uma roupa bem cortada, do design, de uma joia,
Tudo isso nos fala da arte, da beleza das coisas, da música espírita. Tudo isso engrandece o espírito, você olhar e ter uma estética diferenciada. Olha por que caminhos ele entra, por que caminhos ele vai, a sutileza de Kardec. E ele trabalha depois as doutrinas diversas que falam da vida após a morte, fala ainda sobre a morte espiritual, a vida futura, e vai adentrando na primeira parte por isso aí. Depois, na segunda parte, ele ainda é mais intenso nas suas reflexões e trata dos assuntos os mais diversos, desde os espíritos que o cercavam, mensagens que ele recebeu, puxões de orelha que ele levou falando da missão que ele tinha, até ele chegar no momento em que ele trata do espiritismo no futuro. Deixa para nós o projeto 1868, que é a constituição do espiritismo, como ele dizia, devia ser, como ele devia ser estabelecido, já preparando para a sua partida que ocorreu, como nós dissemos no começo, no momento em que ele estava escrevendo um novo texto. Por isso, meus amigos internautas, que obra, que viagem nós fizemos. Nós viemos lá de Deus, da sua essência, em obras póstumas, passamos pela natureza do Espírito, pela natureza de Jesus, adentramos pelas ideias materialistas, pela discussão delas, viajamos com muita propriedade na teoria da beleza, falamos da música espírita, celeste, e chegamos na constituição, na estruturação do Espiritismo. Numa obra que Camille Flammarion teve a expertise de juntar e publicar como obras póstumas. Uma obra indispensável para nós conhecermos um lado da personalidade de Kardec. E aí eu me surpreendo quando eu vejo as pessoas falando de Kardec, trazendo Kardec, sem ter lido obras póstumas. Porque quando você vai vendo os textos dele, você vai entendendo que homem, que espírito devotado, dedicado, que alma sensível, que alma poderosa, uma mente aberta, sem nenhum dogma, sem preconceitos, uma alma tolerante, uma obra nobre, uma alma estilosa, clássica, diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver falar sobre Kardec. E quando eu viajo em obras póstumas, eu encontro isso aí. Portanto, meu amigo, vai lá, lê logo esse livro, veja logo essa obra. E se você gostou do nosso vídeo, dá uma curtida aí, conversa, difunda, divulgue, ouça de novo. E muito obrigado por você estar conosco. A sua presença é o que mais nos estimula para prosseguir o trabalho. Vamos em frente. Jesus conosco sempre.